estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Cântico dos Cânticos. Talvez você não tenha trazido a sua linguagem de hoje, não sei se tem, mas eu trouxe a minha porque eu quero esta tradução aqui. Vamos para Cântico dos Cânticos, no 2,15. Cântico dos Cânticos, 2,15. Amém? Podemos ir? Ok. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Em outra tradução vai dizer, para que elas não estraguem a vinha que já está florida. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Esta é uma pérola de sabedoria, extremamente preciosa para a nossa vida. Na verdade, você está vendo que já existia uma plantação. Então, já todo aquele processo de plantio já tinha passado, já estava para colher, perto da colheita. Então, já estavam próximos da colheita. A vinha já existia, a plantação de uvas já existia. E havia uma proteção para a entrada das raposas grandes. Mas não havia para as raposas pequenas. E as raposas pequenas estavam ameaçando todo um trabalho que já havia sido feito. Você sabe que para plantar tem todo um processo. Você ara a terra, tomba, aduba, irriga, abre covinhas, planta, prepara, tem todo um trabalho. Aqui já tudo isso tinha acontecido. Já existia a plantação de uvas. Mas agora que já estavam prestes, porque já estava florida, prestes a colher, estavam prontos a qualquer momento, já se preparando para uma grande colheita, as raposinhas estavam ameaçando esta vinha que já existia, essa plantação de uvas que já existia. Pequenas coisas somadas geram grandes coisas. Grandes coisas.
Muitos de nós podemos ignorar muito fácil aquilo que chamamos de pequenas coisas. E esta palavra já fala de algo que já está bem avançado. Então isso fala de uma vida que já está avançada, já está em um tempo em Deus, plantando em Deus. Já vem plantando em Deus. Já tem o que colher. Porque já tem plantado. Sabe aquela pessoa que já tem plantado, ela tem para colher. Mas ela abandonou as coisas que chamamos de grandes, mas tem deixado entrar aquelas coisas que nós normalmente tratamos de pequenininhas, insignificantes, sem valor, mas que somadas vão gerar um estrago maior, porque de coisinha pequena em coisinha pequena que nós vamos ignorando, aquilo vai crescendo e alastrando e dominando a vida da gente. Essa imagem das raposinhas entrando na vinha, a pessoa olha, é uma coisinha pequenininha, mas ela está conseguindo passar por aquelas aberturinhas, porque normalmente o cercado, a proteção é feita para as grandes. Mas não se preocupa, muitos não se preocupam com aquelas pequenas aberturinhas, por onde facilmente as pequenas, as raposinhas vão passando. E podem, e a Bíblia deixa claro, destruir com uma vinha que já está florida, que já está bonita, que já está você já está mais próximo da colheita, porque você já passou um processo, aquele processo do plantio, você já está próximo da colheita. Mas, por distração, por não levar em consideração, a pessoa vai deixando entrar. E de repente ela começa a ser roubada. Não é naquilo que as pessoas olham e já vê de cara, mas naquelas coisinhas do dia a dia, que a pessoa vai deixando entrar, deixa hoje uma, amanhã, vai deixando entrar. Principalmente no emocional. Às vezes caminhamos uma distância tão longa, plantamos. Agora olha a minha vinha florida, daqui a pouco eu vou ter uma colheita de uvas maravilhosa. Mas eu não fechei as entradas para as raposinhas. E aí eu deixo entrar um sentimentozinho hoje, mais um inhozinho amanhã. Isso é no dia a dia. Sabe, eu me chateio com o meu colega de trabalho e não acerto. Mas eu só estou um pouquinho chateado. Mas se eu não combato aquilo, daqui a pouco, eu posso odiá-lo para valer. É uma barreirazinha que criou lá em casa, ou lá na minha família, lá com alguém da minha família. É uma rixinhazinha, uma coisinha ali na igreja, com o obreiro, com não sei quem, que eu guardei aquilo, mas não é nada. Só que aquilo vai agigantando, aquilo vai crescendo, porque aí tem aquela inhazinha ali. Mas aquela inha que entra, mais aquela coisinha, mais aquela raposinha. E daqui a pouco eu tenho tantas raposinhas
que se torna um exército capaz de destruir todo um trabalho de plantio, de investimento, de luta, de batalha. Todo um investimento. Porque muitos de nós investiu alto, pesado, vencendo as dificuldades, as guerras, as batalhas. Quantos de nós já vencemos coisas realmente muito grandes? Mas de repente nos vimos sendo derrotados, prestes a colher a colher as nossas uvas, quando a nossa vinha, quando já temos uma vinha, quando ela já está florida, é que muitos começam a vacilar e a se entregar. Depois que já venceu tantos obstáculos, hora que está pronto, mais um pouquinho, olha lá, eu terei cachos e cachos de uvas. Da uva eu faço vinho. O vinho significa força, alegria. Também posso representá-lo por um novo tempo. Pode representar um novo tempo. Mas a pessoa não presta atenção que agora que ela já está com a vinha florida, está correndo um risco daquela vinha ser estragada, destruída, pelas raposinhas que as aberturinhas não foram fechadas, mas estão lá e elas estão passando. E todo mundo se preocupou com as grandes, mas não se preocupou com as pequenininhas. É uma luta que vem, um problema que vem na vida da gente. E que você permite que um sentimento entre, mas você não dá atenção para ele. Mas você deve dar. Uma desesperança, um desânimo que começa a bater. Não, mas é porque eu estou vivendo isso aqui. Mas parece pequenininho. Mas esse desânimo pode matar totalmente a sua fé. Então, às vezes, a pessoa não está prestando atenção naquela situação, naquela atitude que ela julga ser uma coisa muito pequena. Porque eu faço tanto. Eu faço tanto, né? Eu já plantei, eu já, olha aqui a minha vinha, que florida que está, olha quanta coisa eu já fiz, olha. E na hora que ele está prestes a ter uma grande colheita, um grande resultado, um avanço tão importante na vida, ele vai deixando que aquela coisinha hoje entre, a outra coisinha entre, a outra entre. Porque é muito fácil sair do espírito. É muito fácil. Lamentavelmente, muitos não fazem do permanecer no espírito uma prioridade. E todos deveriam fazer do permanecer no Espírito uma prioridade. E sair do Espírito é muito fácil. Deixar sentimentos e emoções negativas e pensamentos e que nós não estamos dando a atenção devida entrarem. É muito fácil. E muitos não percebem que essas coisinhas vão entrando no dia a dia. No dia a dia. E na vida de algumas pessoas que já estão com a vinha, já tem uma vinha, e ela já está florida. É isso que você tem que pensar. A Bíblia está falando de uma vinha que já existia e que já estava florida. Então, são vidas que já têm plantado em Deus,
já têm conquistado em Deus, já estão prestes a colher coisas grandes e maiores em Deus, mas agora as coisinhas estão entrando, e a pessoa não está combatendo porque não está colocando a força devida, ou não está dando atenção para aquilo. Aí ela cede, ela começa a sair do espírito e a ceder para uma coisinha aqui, no dia a dia. É uma coisa que você cede ali no trânsito, ali no seu trabalho, ali na sua casa, na própria igreja. É um olhar que você coloca onde não devia, um pensamento que você alimenta, um sentimento que você vai deixando entrar e vai deixando aquilo crescer. E aí, quando a pessoa se dá conta, depois que ela já tinha a vinha estava florida, não foram as raposas grandes, mas as raposinhas conseguiram entrar e num número grande destrói e tem destruído com plantações de uvas inteiras. Depois que a pessoa foi tão longe, avançou tanto, olha ela deixando as raposinhas roubarem a sua plantação de uvas. E na vida é assim. Nós sabemos que viver não é fácil. E como o curso que o mundo tem tomado, vai ficando mais difícil ainda para quem é cristão. Então a sua atenção, ela precisa estar sempre alerta e não distraída. Você não pode, você tem que ter atenção, não pode se distrair. Porque, na verdade, as raposinhas ameaçavam, não era um início de uma plantação, uma coisa, já ameaçava uma vinha que já estava quase para dar uma grande colheita, ela já estava florida. Isso significa vidas que já avançaram tanto, plantaram tanto, já têm estado na presença de Deus, mas de repente, quando caminham para coisas tão maiores, vão cedendo as coisas da vida, as batalhas, o dia a dia. Ele vai cedendo no dia a dia. É exatamente isso que você tem que prestar atenção. É uma coisa que entra hoje, é uma decepção, porque nós somos decepcionados. Eu não quero parecer aqui uma pessoa negativa, porque não é essa a ideia de jeito nenhum. Mas quem de nós já não foi ferido? E nós ainda seremos outras vezes. E se nós não aprendermos a lidar com essas coisas, vai entrando uma coisinha, uma chateaçãozinha, uma decepçãozinha, uma frustraçãozinha, que a hora que você se dá conta, você está morrendo. Você já não tem mais espírito. E isso, infelizmente, tem acontecido com gente que já está assim, já plantou tanto em Deus, já tem uma vinha, já está florida. Da flor vem o fruto. E é aí que o diabo quer atacar com uma força imensa. Porque ele não quer que você colha as uvas, colha as suas vitórias. Ele quer destruir com a sua vida antes, com a sua fé antes, roubar as tuas forças antes. Ele quer destruir a sua vinha agora que ela está florida, antes que ela dê os frutos.
Antes da colheita, antes. Ele quer destruir agora. E por isso que você deve vedar as entradas. Combata as raposinhas. Você já tem uma vinha. Ela já está florida. E você tem uma plantação de uvas imensa para colher. Não deixe o mal destruir com a sua vinha agora. Nem agora, nem nunca. Veda as entradas. Eu não sei, quem vai saber é você. Mas talvez se você procurar, você já tem uma lista de raposinhas na sua vida. Se você procurar, você vai encontrar várias raposinhas que vêm entrando e você nem se deu conta. Como ela é pequenininha, você não deu importância. Só que a Bíblia está dizendo, pegue antes que elas estraguem a vinha. Que já está em flor. Peguem, ó. Apanhem as raposinhas. Está na hora de você apanhar e botá-las para fora. E se você procurar, você vai ver que já tem raposinhas na tua vida que não querem sair. Tem coisa que já entrou, que agora já está grande, não é maisinha, já está grande. Já está grande. Você deve pensar que às vezes as pessoas não querem concordar com as leis espirituais, com o processo. Mas sabe, existem leis espirituais. E não importa se eu concordo ou não, se eu aceito ou não, elas não vão mudar. Então, às vezes, nós não queremos aceitar determinadas coisas. Mas são leis espirituais. Coisas que já foram determinadas por Deus. E independe da minha concordância, da minha aceitação ou não. Se foi estabelecido por Deus, eu não tenho poder para mudar, eu só tenho que me submeter. E às vezes podemos nos encontrar em situações em que não queremos nos submeter às leis espirituais estabelecidas por Deus. E aí você deixa. Você deixa um sentimento aqui entrar, um outro entrar. E vai entrando. Então, por mais que eu posso dar muitos exemplos, mas isso é uma coisa que você mesmo, até perda de energia, você procura em você, você vai vendo. E talvez vai conseguir descobrir e detectar, não uma nem duas, não, mas várias raposinhas que se você analisá-las, já estão causando um estrago bem grande. E que é momento de você colocá-las para fora da sua vinha. Porque você já tem uma vinha, não esqueça disso. Ela já está florida. Você tem uma grande colheita aí. Mas o diabo, que já não tem talvez mais poder de atuar em coisas grandes na tua vida, tem somado coisinhas pequenas, colocado coisinhas pequenas, que somadas geram coisas muito grandes. Muito grandes. E que matam a fé, o espírito. E tem feito isso com muitas pessoas. E você não esqueça. Elas entram sem você muitas vezes se dar conta. As raposinhas vão entrando sem você se dar conta. Até porque elas são pequenininhas.
Parece que tão inofensivas, tão insignificantes, nós achamos que temos controle sobre elas e de repente um dia acordamos e vemos que não temos não. E que se nós não agirmos e reagirmos, essas raposinhas vão destruir com trabalho, com investimento grande, com tempo, com investimento, com plantio, destruir com a vinha florida. Uma vinha maravilhosa que está em flor. E que logo terei cachos maravilhosos de uvas. Que são vitórias. Mais vitórias. Você entende isso? Vamos para 1 Coríntios, (14 e 20). Primeira Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Irmãos, deixem de pensar como crianças, ponto. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Quantos que até hoje não deram lugar ao amadurecimento? Quantos? Irmãos, deixem de pensar como crianças. Se você já tem uma vinha e ela está florida, significa que você já tem um bom conhecimento de Deus. Você já tem um tempo em Deus. Mas muitos até hoje pensam como crianças. Muitos. E a Bíblia está dizendo, com respeito ao mal, sejam crianças. Quer dizer, não sejam maliciosos, maldosos. Porque a criança não é assim. Mas no modo de pensar, sejam adultos. Vocês não podem pensar mais como crianças. Como gente mimada, imatura. Você não pode. E muitos ainda estão nessa condição. Pensam como crianças espirituais. Só que em situações que ele deveria, sim, pensar como criança, perdoar, renunciar, não se fechar, não ser malicioso, julgador, crítico, ele é. Mas na fé, para vencer no Senhor, ele pensa como uma criança. Quer dizer, para a malícia, ele pensa exatamente como Deus fala, não é para você ceder a esse espírito. Mas na maturidade cristã, ele age igual uma criança, imaturo. E tem todo tipo de atitude que o Senhor diz, isso não é a atitude de uma pessoa madura. Uma pessoa que me serve e que é madura. Então, deixem de pensar como criança. Chega de infantilidade. Chega. Sabe, as raposinhas significa uma sucessão de escolhas e concessões que as pessoas vão fazendo. Ela podia ter escolhido diferente, mas ela
acaba fazendo mais uma vez uma escolha errada. Ela podia vedar as entradas, mas ela não veda. Ela vai fazendo concessão para isso, para aquilo. Ela vai cedendo a um monte de coisas. E, a hora que se dá conta, aquela bela vinha já foi destruída. Chega de imaturidade. Não ignore aquilo que chamamos de coisinhas. Porque elas não são ignoradas por Deus. E, claro, muito menos pelo diabo. Ele se aproveita de cada brechinha para entrar, e através daquela aberturinha, ele vai causando um estrago muito grande. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas, ou em outra tradução, eis que tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. Então, tudo aquilo que acontecia comigo antes, agora, eu sou nova criatura. Já passou. Eu agora não vou mais permitir que entre na minha vida, ou que volte para a minha vida, coisas da velha criatura. Porque eu sei que eu sou nova, e uma nova criatura não vai mais conviver com aquelas coisas velhas, porque a Bíblia diz que não. Todos nós temos um passado, fizemos escolhas que gostaríamos de não ter feito, todos nós temos um temperamento, temos um jeito de ser, e quando nós encontramos Jesus, ou Ele nos chamou e nós demos ouvidos, nós entendemos, aprendemos que tal coisa não era certo, não funcionava, não agradava a Ele. Aquilo que nós fazíamos, pensávamos, as escolhas que fazíamos, aquele temperamento. E nós trabalhamos, nós aceitamos. A palavra entrou, nós deixamos o Senhor atuar. Mas vai passando o tempo, as coisas da velha criatura, que às vezes não vem de uma vez, vem fracionada, vem pouquinho, é uma atitudezinha, é outra ali. E ela vai entrando. A hora que a pessoa se dá conta, ela já está, aparentemente, como nova criatura, mas na conduta uma velha criatura. As coisas que ela fazia antes, foi entrando. Como eu disse, permanecer no Espírito é uma tarefa que requer investimento e atenção. E muitos não fazem disso uma prioridade. E sair do Espírito é muito mais fácil do que entrar. Efésios 4, 22 a 32. Efésios 4, 22 a 32.
enquanto antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Sabe aquela antiga maneira de viver? Vocês foram ensinados, nós fomos. A despir-se, a tirar aquela roupa do velho homem. Todos nós fomos ensinados. Aquela antiga maneira de viver não pode mais fazer parte da sua nova vida. Um dia você praticou, sei lá o quê. Isso não pode mais voltar. Não pode. Que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Sabe por que muitas pessoas ainda voltam a vestir a roupa da velha criatura? A fazer coisas da velha vida? Porque não renovou ainda a forma de pensar. Não renovou. Uma pessoa que anda com Deus, que já tem uma vinha, ela não sabe que aquilo que está escrito, Deus não vai mudar de ideia? Ela sabe. Ela sabe que está errado se ela agir de forma ilícita no trabalho, se ela desviar alguma coisa, se ela tentar burlar leis, se ela agir de forma imoral ainda. Que eu não pratiquei, eu não coloquei em ação, mas você deve brigar contra os pensamentos, porque tudo começa na mente. E às vezes aquele pensamento, aquele sentimento, vai acabar te levando para ação. Uma pessoa que anda com Deus não sabe que é pecado. Que Deus não vai aprovar quando ela julga, quando ela critica. Ah, bispa, eu só comentei com o meu marido lá no quarto, com a minha esposa no quarto. Você é fofocar do mesmo jeito. Você está levando o diabo para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto. Ah, mas eu não posso nem conversar, desabafar, falar com o meu marido, com a minha mulher. Você tem que prestar atenção no que você está falando. Que você pode estar matando a fé dele, a fé dela. Você pode estar levando o diabo para dentro da sua casa. Se o negócio é julgar, é criticar. Se o negócio é fofocar, Deus não vai te abençoar. Aí você fofoca, mas está no quarto. Aí você dobra o joelho na beirada da cama para orar e acha que a tua oração vai subir? Gente, eu estou há anos com Deus. Eu posso te garantir uma coisa. Não adianta você achar que dá para se esquivar de algumas coisas, não dá. Não dá. Muitas pessoas agem assim e são raposinhas que ela não vê. Que são raposinhas. E que às vezes coisas que poderiam estar andando na vida dela, amarram. Porque para ela aquilo não tem problema. Não tem problema, tem coisas que para algumas pessoas não tem problema. Mas Deus está dizendo, eu não quero você agindo assim. Você já tem uma vinha maravilhosa, ela está florida. E essas coisinhas que você está ignorando, são raposinhas e elas é que estragam uma vinha bonita, florida, saudável. Forte. Então, às vezes, a pessoa não presta atenção nas mínimas coisas. Mas que aquele que ela trata de mínima é contrário à palavra. Mas eu só faço isso, mas é uma raposinha. E se você não quiser que a sua vinha maravilhosa, que já está em flor, seja destruída e você possa colher caixas e caixas de uvas, e ter muito vinho, muita bênção, é bom você vedar essa entrada.
e não ignorar. Não trate uma palavra como essa como: mas isso é um exagero. Talvez. Será que quando vedaram as entradas para as raposas grandes, não acharam também que seria um exagero preocupar com as aberturinhas? Mas não eram as grandes que ameaçavam a vinha maravilhosa, mas sim as raposinhas. A serem renovados no modo de pensar. Se até hoje você não renovou o seu modo de pensar, não tem como você viver realmente em novidade de vida. A revestir-se do novo homem. O novo homem não é mais o velho homem. É aquele que pensa, fala, age diferente, reage na vida diferente. Ele ama a Deus em qualquer circunstância. Ele reage com firmeza e com confiança. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Se você vive na verdade, você vai conseguir se santificar cada vez mais. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. A Bíblia não está dizendo que é pecado você ficar com raiva, mas o que você faz no momento da raiva. Todos nós ficamos com raiva. Bispo, eu nunca fico com raiva. Você acabou de mentir. Como nunca fica com raiva? Todo mundo fica com raiva em algum momento. Você pode ficar com raiva no trânsito, você pode ficar com raiva com algo que aconteceu, com um telefonema, com uma notícia, com algo que alguém fez ou deixou de fazer. Então, todo mundo pode irar e ficar com raiva. Então, o problema não é você irar e ficar com raiva. O problema é quando você não tem controle sobre a raiva. Esse é o grande problema. Por isso que a Bíblia está dizendo: quando vocês ficarem irados, não pequem. É a hora em que você tem que ter um controle, o domínio próprio, o controle das emoções. Porque as suas emoções estão em processo de desequilíbrio. E se você não segurá-las, elas vão te levar a pecar. Porque você está com raiva. E quando você está com raiva, você quer ferir com palavras, com ações, com atitudes, até fisicamente. Dependendo do estado da raiva. A língua fica afiada. Você consegue ter tiradas que, se conseguisse ser tão bom com as palavras para coisas boas, seria um espetáculo. Tem gente que fica assim. Ele tem cada tirada no momento da raiva que é inacreditável. E isso depois vai causar um dano fora do comum. E é isso que cada um tem que pensar. A Bíblia está ensinando o que você deve fazer. Eu estou com raiva, tenha controle. Agora, o pensamento, eu estou com raiva. Você está com raiva? Eu estou com raiva. O que você vai fazer? A Bíblia manda eu não pecar. Eu estou com vontade de falar, de fazer, de agir, etc. e tal. A Bíblia está mandando eu não fazer. Então, o que eu faço? Como diz a Bíblia, entra então no quarto, faz o que você respira, fica quieto, dá um tempo, pede para a pessoa, dá licença, depois eu falo com você. Não dá agora, não é possível. Porque se eu falar com você agora, eu vou pecar.
E por aí vai. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Quer dizer, não vá dormir com essa raiva. Porque cada dia que encerra, você vai dar início a um novo dia. Então não entra um novo dia com seu coração amargurado. Porque isso vai te roubar vitórias. Isso vai bloquear vitórias, a entrada, a chegada de vitórias na tua vida. Mas às vezes a gente não presta atenção nisso. Isso são raposinhas. E não deem lugar ao diabo, porque é muito fácil dar lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Às vezes a pessoa acha que esse furtar é só pegar um negocinho que não era dela. Mas isso você pode abrir para muito, estender para muitas coisas que você pode estar tirando de alguém. Tirando de alguém. Cuidado. Vigia. Uma exploração. Você pode estar roubando energia, explorando alguém. É muito amplo. Cuidado. Analisa. Lute para agir na justiça. Para ser justo. Ainda que nossas justiças são como trapos de imundícia, lute para pensar exatamente como a Bíblia diz. Você tem a mente de Cristo. Então o que Jesus faria? Ele agiria dessa maneira? Isso é muito amplo. Em várias áreas da vida. Eu sempre digo, quando vamos fazer isso toda a vida, essa é a minha visão de vida. Porque aprendi com Deus. Graças a Deus, até fui educada. A minha mãe nos ensinava sobre isso. Mas, claro que o temor de Deus é que realmente vai fazer toda a diferença. Então, eu sempre digo isso. Aqui, ou não só hoje, mas como antes. Quando vamos fazer qualquer trabalho ou negociação, eu sempre uso a mesma expressão. Vamos negociar de forma justa. Não insista mais nisso, porque isso vai tirar daquela pessoa. E eu não quero. O que é meu, o que é dela, não precisa. Então, vamos ajustar. Eu sempre digo ao Anderson, não insista mais nisso, em alguma coisa que vá, às vezes está negociando para que aquilo baixe mais. Chega um ponto que eu falo, não é justo mais. A pessoa tem o direito dela ali. Não é justo mais. Eu não quero só para nós. É justo que ela tire o que é certo para ela. E às vezes não, podemos simplesmente ignorar e explorar alguém. E Deus vai ver, e Deus está vendo isso. O que é certo, não explore, não tire nada de ninguém. Uma pessoa trabalha para você, presta um trabalho para você, não pega ela porque ela está no desespero, e ela precisa de dinheiro e ela, no desespero, qualquer coisa ela vai aceitar. Seja justo. O que é justo? Porque é muito fácil você explorar alguém que está em desespero, que está aflito. Você pega uma pessoa que está desesperada para vender algo. Dependendo da maneira, você pode explorar aquela pessoa. Grandemente. E eu penso e eu creio, que nós como cristãos, precisamos pensar sobre isso, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. E às vezes podemos julgar isso uma coisa insignificante.
Eu presto um serviço para alguém, uso nela algo que não é bom, que eu sei que não é bom. Seja lá o que for, você tem que analisar. Faça às pessoas o que você quer que seja feito a você. E às vezes isso vai passando. Ah, bispo, eu estou... É que era o ímpio, era justo, Deus está olhando. Você tinha consciência de que aquilo não estava certo? Então por que fez? Quando nós temos consciência que uma coisa não está certa, não adianta você. Você é uma nova criatura. Você se vestiu de nova criatura. A velha criatura que não se importa com nada, não tem escrúpulo. A velha criatura não se importa. Não se importa. Não está nem aí. Ela faz de tudo para enganar. E passa, depois foi para o outro, ele que se vire. Mas isso volta. Se eu não tiver consciência é uma coisa, mas se eu tenho consciência daquilo, Deus não vai fazer vista grossa para mim. O que furtava não furte mais, mas antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Palavra torpe. Palavra torpe. É torpe. Não edifica em nada. Então não fala. É muito fácil. Viver com piadas pesadas na boca, obscenas, palavrões. Tem gente que até hoje, da boca dele sai palavrões e palavrões mesmo. E não mudou, ele não preocupa com o que sai da boca. Mas fala apenas o que for útil para edificar. Isso edifica? Não edifica? Então não vou falar. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como eu disse, sair do Espírito é muito fácil, entristecê-lo é muito fácil. E depois que a pessoa sai, não é tão fácil assim entrar. Entrar já não é fácil. Imagina quem já está lá e sai. Por que sai? Porque não faz do permanecer no Espírito uma prioridade. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus. O que nós falávamos ainda semana passada de Filipenses? Seja a mesma atitude de vocês, a atitude de vocês seja a mesma de Cristo. Sejam imitadores de Deus, aliás, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Será que eu tenho me ofertado? Eu tenho sacrificado a minha carne para permanecer agradando a Deus? Tudo isso aqui, nós lemos, parece que algumas coisas isoladas, então, nossa, mas eu não faço tanta coisa, o que é isso aqui? São coisas que roubam grandemente a vida das pessoas e faz com que a qualidade de vida dela espiritual baixe. E rouba vitórias, promessas, e por aí vai.
Última referência, 1 Pedro 3, 10 a 12. Essa palavra, nós lemos ela de vez em quando. E é uma palavra que, por mais que a gente leia, tem algumas mensagens que às vezes são facilmente esquecidas. Facilmente esquecida. Três, 10 a 12. Pois quem quiser amar a vida, 1 Pedro 3, 10 a 12. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal. Você ama a vida, você quer dias felizes. Tem algumas pessoas que talvez vão se parassem para analisar, descobririam que talvez não estão realizados e felizes, exatamente por causa disso aqui. Não guarda a língua. Não guarda a língua em casa, não guarda a língua no trabalho, não guarda a língua na igreja, não guarda a língua, tem sempre uma opinião crítica, tem sempre um julgamento e que parte para calúnia, tem sempre uma fofoca, tem sempre algum envolvimento com coisas que não são saudáveis para a vida espiritual. Não são. Tem gente que ele não é saudável, a companhia dele não é saudável. E é isso que eu ia dizer para vocês, não ignore. Há influências que são raposinhas na vida da gente, que não são boas. Há companhias que não são boas, há influências que não são boas, há amizades que não são saudáveis. Porque tem gente, eu me preocupo demais com gente que sabe da vida de todo mundo. Porque isso não tem como fugir. Se a pessoa sabe, é porque ela está envolvida com isso. Ela está envolvida. Muito me preocupa. Porque eu sei onde a Bíblia não vai voltar, ela não vai fazer uma concessãozinha, vai ter um escapezinho para isso, não vai. Se a pessoa não guarda a língua, ela fala negativo, ela fala das situações que ela está vivendo, ela reclama, ela fala de não sei quem, ela julga não sei quem. Ela discorda de tudo. E ela se envolve com um assunto aqui, ela se envolve com outro ali. Então você quer amar a vida, quer dias felizes? Guarda a sua língua de falar do mal. Não adianta falar de problema. Você deve chamar a existência o que não existe para a tua vida em vitórias. Não adianta você falar do fulano, do cicrano. Você tentar decifrar o que está acontecendo, não sei o que, não adianta, isso não é da alçada, é a vida do outro, não é da minha alçada. A não ser que ele me procure, me peça ajuda, então eu vou ajudá-lo na área que ele me pediu. E pessoas ocupadas, pessoas que estão preocupadas em buscar a Deus, estão focadas em suas vitórias, elas não gastam tempo com isso. Eu quero lembrar uma coisa, que da mesma maneira que tem pessoas viciadas em crack, cocaína, álcool, tem gente viciada em reclamação, murmuração, fofoca, covardia. Tem gente que é um vício, ele é covarde, ele não consegue reagir na vida.
Tem pessoas que ela sofre do vício mesmo, ela não vive sem a fofoca, ela é uma coisa que é além dela, ela não se dá conta que aquilo é o mesmo demônio que faz uma pessoa ser escravizada pelo crack, faz uma pessoa ser escravizada pela murmuração, pela fofoca, tem gente que é malicioso, é uma coisa insuportável a malícia da pessoa. Ela sempre está olhando, tem alguma coisa. Isso é diabólico. Quem está sendo roubado é a pessoa. Tem gente que não aprende. E ele não vê. Ele não está dando atenção para que. Isso não tem importância. Imagina. Problema, que isso? Eu não estou vivendo minhas vitórias por causa disso? Pode ser. Isso e mais algumas coisas, pode ser. Se você faz, a não ser que a gente rasgue algumas páginas da Bíblia, que não vai mudar o que foi escrito. Afaste do mal e faça o bem. Eu sempre digo isso, afasta do mal. Eu falo isso, sempre falei isso na minha família, eu falo, se não quiser ouvir, isso é um problema da pessoa. Antes a gente pudesse abrir um buraco na cabeça da pessoa e colocar lá dentro a coisa certa. Tem gente que não quer, isso é o problema da pessoa. Agora, a Bíblia diz, afasta do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Porque os olhos, olha só, por que você deve fazer isso? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, seja lá o que for, faça uma vasculha na tua vida, que isso é inteligente. Certamente Deus está falando para pessoas que já têm construído uma vida nele. Que já têm uma vinha. Para pessoas que já têm uma vinha em flor. Mas que, de pequena em pequena coisinha, situaçãozinha, mainha, o mal está entrando e está ameaçando uma vinha bonita, saudável, uma vida que tem tudo para prosperar, uma vida que já tem plantado em Deus coisas boas, mas agora o mal está conseguindo entrar através de coisinhas aqui, outra ali, outra aqui. Dentro da igreja, se você ceder, você vai permitindo. É uma coisinha, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Nós somos falhos, e se você se prender a uma coisinha ali, acolá, você vai morrendo. Vai entrando, entra. Uma coisinha entra, outra entra. E quem estava ameaçando a vinha, não eram, o que estava ameaçando a vinha, não eram as raposas grandes, mas as pequenas. Não esqueça disso. Deixa Deus iluminar o seu entendimento. Não ignora. Não ignora a palavra. Não se faça de desentendido. Qualquer um de nós podemos ceder a deixar aberturinhas para as raposinhas entrarem. E não esqueça disso. Deus está falando para pessoas que já têm uma vida nele. Que já têm uma vinha.
a vinha está bonita, já está em flor, e está prestes a dar uma grande colheita. Uma grande. Não é pequena não, é grande. Mas as raposinhas estão ameaçando essa vinha forte, saudável, bonita, que está em flor. Essas coisinhas vão se acumulando e vão ameaçando a tua vida e roubando suas vitórias. E retardando as promessas de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração.